Shabbat Shalom a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão da nossa sinagoga Mikdash Davi. Nós estamos nesse Shabbat sob a influência da Parashá Vayeshev, aonde vai entrar em cena a figura de Yosef Hatzadik. E essa Parashá, ela inicia no capítulo 37 do livro de Gênesis. Ela começa dando a informação de que Jacó habitou na terra das peregrinações do seu pai, nas terras de Canaã. E os nossos sábios vão nos dizer, né, que o Yaakov achou que tinha chegado o tempo do sossego na vida dele. Então, ele se sentou, ele foi como que agora eu vou poder ter um pouquinho de paz. Ele que depois de tantas batalhas, tantas lutas, ele acaba achando que vai sossegar, e aí começa talvez a maior dor da vida de Yaakov, porque ele vai, entre aspas, né, perder o seu filho. O Yosef vai ser dado como morto, e isso vai trazer para ele uma dor na qual os nossos sábios vão dizer que, inclusive, o Ruach HaKodesh parou de agir na vida de de Yaakov, porque a Ruach HaKodesh não paira sobre uma pessoa que está num estado de tristeza. Então, a pessoa que é muito triste, muito melancólica, ela tem que tomar cuidado, porque a Ruach HaKodesh não encontra prazer com essas pessoas. Mas não vai ser esse o foco que nós vamos focar nesse momento, né? Nós vamos falar um outro aspecto, nós vamos falar as consequências de erros que às vezes parecem tão pequenos. Às vezes nós até toleramos alguns erros, e esses erros, quando nós os toleramos, eles acabam sendo muito prejudicial para a nossa vida. E antes de nós iniciarmos, de falarmos sobre esses erros, eu quero comentar com vocês um conceito que os nossos sábios nos ensinam, que quanto maior for o nível de santidade, o nível de, vamos dizer, de intimidade que você tem com o Eterno, quanto mais alto for esse nível, mais você vai ser punido. Puxa vida, aí você pode até me perguntar, como assim? Quer dizer que se eu me interessar em ter uma vida de santidade maior, ter uma intimidade com o Eterno maior, você mais... Bem isso mesmo. Por quê? Porque se você alcança o nível alto de santidade, quando você cometer o menor dos erros, o Eterno já vai te punir. Por quê? Porque é interesse do Eterno que você sempre tenha a sua vida de uma forma pura. Então o Eterno não vai ficar guardando para punir você. E às vezes, a gente vai ver, principalmente baseado nessa Parashá aqui, a gente vai ver que um erro que para muitos nem dá nada, para aquela pessoa que tem um nível de santidade maior, ela acaba sendo um problema. Nós vamos ver isso nessa Parashá. E a Parashá ela vai começar, né, o capítulo 37, verso 1, dizendo que Jacó habitou na terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos. Ele vai falar da genealogia de Yaakov, e junto com essa genealogia, ele já coloca aqui um destaque importante, que é o quê? É a pessoa de Yosef. Yosef, com 17 anos, ele está sendo apresentado de uma forma toda especial nessa Parashá. Ele tinha 17 anos, e apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícia deles a seu pai. O primeiro ponto que eu quero enfatizar com vocês hoje é o seguinte:
Quando a Torá diz que, aqui ele fala aqui de Bila e Zilpa como mulheres do seu pai, né? Na verdade, o nosso patriarca Jacó teve, de certa forma, 4 esposas, porque ele teve Léa, depois Rahel, e cada uma delas o Labão deu a sua serva para acompanhar as filhas no casamento. Em determinado momento do casamento, as mulheres, né, as senhoras, Léa e Rahel, pediram para que as suas servas também tivessem filhos com Jacó. Então, esse é primeira coisa assim que não é um pecado. Veja, mesmo Jacó ter 4 esposas, não caracteriza nenhum tipo de pecado, porque naquele tempo, naquele momento, isso era permitido, era uma coisa que era legal. Nós não vamos entrar no conceito de hoje, os sábios, em determinado ponto da história, decidiram que não se devia mais um homem ter mais do que uma esposa só. Então, nós não vamos entrar nessa discussão. Mas, nesse momento, não é pecado. Jacó não está cometendo nenhuma falha, não é transgressão, não é nada. Mas ele tem 4 esposas. E isso, perante a Torá, já é uma chave para problema. Olha o que a Torá vai dizer em Deuteronômio, capítulo 21, a partir do versículo 15. Se um homem tiver 2 mulheres, uma a quem ama e outra a quem desprezar, e ambas lhe tiverem dado filhos, e o filho primogênito for da desprezada, quando fazer herdar aos seus filhos o que tiver, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo ao filho da desprezada, que é primogênito. Mas ao filho da aborrecida considerará por primogênito, dando-lhe porção dobrada de tudo quanto tiver, porquanto ele é as primícias da sua força. O direito da primogenitura é dele. Se alguém tiver um filho contumaz, então a Torá ela começa falando que um homem que tiver 2 mulheres, Jacó teve 4, e ele amou uma, que foi Rahel, e essa uma teve 2 filhos, ele teve 10 filhos, 11 contando com Diná, mas ele teve 10 filhos, entre aspas, com as mulheres que não eram a amada. Então, você imagina para um pai que tenha que rebolar para cuidar de filho de 2 mulheres, imagina um camarada para cuidar de filhos de 4 mulheres. Como eu já falei no começo, e vou ressaltar mais uma vez, não é pecado. E tem coisas na nossa vida que ela vai nessa linha. Não é pecado. Não é transgressão de Torá. Mas vai trazer problema para nós. Então nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós somos lenientes, com aquilo que nós somos, como que eu posso usar a palavra, aquilo que nós somos coniventes. São as coisas que vão fazer o seguinte, não é pecado, não é transgressão de Torá, não é nada, mas vai trazer problemas. Às vezes, eu vou conversar com algumas pessoas, eu sempre falo assim, existem 3 torote que a gente precisa sempre ficar atento. Qual é? A primeira é a Torá do Eterno. A Torá do Eterno, queridos, é aquilo que está escrito. E o que está escrito a gente não discute, a gente não fala, a gente não acha meio termo. Está escrito e acabou. É para guardar o Shabat, e acabou. É isso que é para você fazer. Olha, não pode comer sangue e acabou. Ah, mas eu só quero dar uma pitadinha em cima da carne. Não é para comer sangue e acabou. Então são coisas, é para guardar as festas, Então, a Torá do Eterno é aquela Torá que a gente não discute, está escrita, a gente sabe de cabeça, deve pelo menos saber de cabeça. A segunda Torá é a Torá que eu vou adaptar na minha vida. Como assim a Torá que eu vou adaptar na minha vida? A Torá que eu vou adaptar na minha vida, às vezes não, sempre vai ser a Torá do Eterno, porque essa a gente não mexe, essa é imexível. Mas só que tem uma coisa,
Às vezes tem coisas que eu tenho que pôr cercas maiores na minha vida do que aquilo que a própria Torá me dá de tolerância. Vou dar um exemplo para você. Nós somos um grupo de pessoas que a grande maioria saiu da igreja e migrou para a verdade da Torá. Aí lá na igreja você não podia beber, lá na igreja você não podia fumar, lá na igreja você não podia fazer um monte de coisa. E isso fez muito bem para você lá na igreja. Por quê? Porque antes de ir para a igreja você era um bêbado, você, quando ficava bêbado, agredia a mulher, agredia a família, trazia problema para casa, arrumava briga na rua. E aí você foi para a igreja e você melhorou nesse aspecto, porque você abdicou da bebida e acabou. Ó, que beleza, não bebo mais, agora eu tenho paz em casa, trago paz e tudo mais. E às vezes você vem para o judaísmo, aí aqui no judaísmo não há uma restrição de você beber, seja qual for a bebida. E principalmente no Kiddush nós vamos usar vinho. Mas às vezes, mesmo tomar vinho no Kiddush pode ser um problema para você. Então, é importante que na sua Torá você coloque a Torá do Eterno e você coloque uma cerca maior em relação às bebidas. Por quê? Porque você já tem um histórico negativo com bebida. Então você vai numa festa que todo mundo está bebendo, você não bebe. Ah, mas não faz. Por quê? Porque a sua Torá, para que a sua Torá seja efetiva na sua vida, para que você não seja um motivo de vergonha, você precisa ser cuidadoso com essa questão de bebidas alcoólicas. Então essa é a minha Torá. É a Torá que eu sei, eu tenho que andar nesse caminho. Olha, mas a Torá permite, mas eu não me permito. Então eu vou usar a Torá do Eterno e vou colocar mais restrições sobre a minha vida, porque se eu não tiver essas restrições, eu não vou saber lidar e nem cumprir Torá adequadamente. E a terceira Torá, essa é a que a gente mais tem que tomar cuidado. Por quê? Porque é a Torá que os outros querem que a gente cumpra. Yeshua vai falar para os fariseus, quando ele está ensinando, ele vai falar o seguinte: vocês atravessam o mundo para fazer um prosélito. E depois que esse cara se converte, sabe o que vocês fazem? Vocês tornam ele 2 vezes mais filhos do diabo. Ou seja, às vezes a gente vem para o judaísmo, a gente vem para a igreja, seja lá para onde for, aí a gente aprende a ser juiz. A gente aprende a ficar julgando a vida dos outros. A gente não cuida da nossa, mas vai cuidar da vida dos outros. Então, são esses os cuidados que a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque senão a gente vira um religioso. Aí o religioso, ele adora cumprir ordens. Mas quando ele está sozinho, que não tem ninguém para dar ordem, ele só faz caca. Ele só faz bobagem. Então, muitas vezes, eu tenho que prestar atenção nisso que eu estou sendo leniente. Às vezes, a pessoa não pode fazer determinada coisa sozinha, porque ela se perde toda. Então, não faça. Coloque isso como uma regra. Não, mas a Torá não proíbe. A Torá não proíbe. Mas eu, que cuido da Torá da minha vida, vou proibir para mim, porque eu sei o mal que isso faz. Né? Então, a gente precisa, às vezes até coisas que são essenciais para a nossa vida. A gente precisa estar atento para saber se aquilo ali realmente é salutar, aquilo vai fazer bem ou aquilo vai trazer algum conceito, alguma coisa negativa para nós. Esses são os cuidados que nós devemos ter. Às vezes, não é proibido, mas para mim vai ser proibido porque vai fazer um mal terrível para a minha vida. Então, esse é o primeiro problema que a gente acha aqui. O Yaakov tendo 4 esposas. 2, uma era amada, a outra não, e 2 eram filhas, os meninos eram filhos de servas. Então, não tem jeito. Vai ter atritos, e quando eu coloco isso aqui, eu não coloco numa tentativa de ficar buscando defeitos. Não. Nosso pai Yaakov era um tzadik, e como eu falei, não tem transgressão nenhuma aqui. Não tem nenhum erro, não tá, mas saber que você está numa situação dessa não é salutar para a sua vida.
E aí a gente vai ver agora os problemas acontecendo aonde? No seio familiar de Jacó. Agora, os problemas, quando Jacó pensa que vai ter paz, os problemas deixam de ser externos, das pessoas querendo atacar ele, querendo fazer alguma coisa com ele, para serem problemas internos, dentro da casa dele. E aí, é mais difícil. Por quê? Porque a gente sabe que tanto Yosef quanto Beniamim passaram a ter um status com mais vantagens por serem filhos da mãe que Jacó gostava, amava, e ainda por cima a mãe que morreu no meio do caminho, no meio da viagem. Então, não é fácil você lidar com a família pulverizada dessa forma. E aí a gente está vendo aqui que vai começar os problemas dentro da casa. E aí a gente está encontrando na Torá, a Torá falando sobre o homem ter duas mulheres. Às vezes as pessoas vêm conversar comigo, pedir conselho e tal. Ah, eu quero me separar. Todo mundo tem o direito, irmão. E às vezes a melhor atitude é se separar mesmo. Mas às vezes, na maioria das vezes, primeiro que Yeshua falou que sempre que acontece um divórcio, ele só acontece por causa da dureza do nosso coração. E aí, você sai de uma família e vai construir outra família, você não teve sucesso na primeira, e você acha que vai ter sucesso na segunda. Ah, não, mas é porque a minha... Não, é porque você não soube manter o padrão que você precisava aprender. Então, nós precisamos entender isso. Às vezes, eu fujo de um problema, eu vou fugir porque aí a gente passa 4, 5 anos, o problema dá a volta e aparece de novo na nossa vida. Ah, mas tá vendo, é tudo igual. Não é que é tudo igual. É que você ainda não aprendeu a vencer esse problema. Então, a gente está vendo aqui uma coisa que não é pecado. Não tem nada de errado. Não tem nenhuma transgressão de Torá, mas a gente está vendo aqui que vai ser problemático para o Yaakov. O Yaakov ter que lidar com a família. Imagine o quanto ele não teve que o quanto ele não teve que desprender de atenção para Yosef e Beniamim depois que a mãe morreu. Mas só que ele tem mais 3 esposas e 10 filhos, 11 com Diná do outro lado. Então, e são coisas que às vezes nós não estamos atentos dentro da nossa casa, as coisas que estão acontecendo. Então, José, aos 17 anos, já está ganhando, porque vai falar que essas são as gerações, e aí, em vez de falar das gerações, o que ela vai falar? Vai falar da vida de Yosef. E a vida de Yosef vai ser colocada de uma forma que o que acontece? Ela vai ser colocada de uma forma como se o Yosef tivesse um destaque totalmente especial. Então, aqui a gente está vendo que o filho da amada está sendo tratado de uma forma totalmente diferenciada, né? E, sendo ainda jovem, ele andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa. Então, veja que das 4 esposas, uma tinha 6 filhos, que era Léa. Esses 6 filhos andavam de um lado. E 6 filhos andavam, 5 pelo menos, porque Beniamim ainda era pequeno aqui, mas 5 andavam de outro lado. E esse andar, veja que ele vai andar com quem? Com os filhos das servas. Com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa. Então, a gente já vai encontrando aqui um racha na história da família de Jacó, de Jacov, o nosso pai. E aí, o que acontece? Ele vai trazer para nós o ensinamento de que o que acontece? Eu falei lá da pessoa ter mais de que uma esposa, e eu esqueci de ler o versículo 18, de Gênesis 21 e 18. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedeça à voz de seu pai e à voz da sua mãe, e que, embora o castigue, não lhes dê ouvido, essa é a regra quando o pai tinha um filho
rebelde, né, ele levava para os anciões. A primeira vez ele punia com chicotadas e na segunda o filho era morto. Os sábios dizem que nunca aconteceu isso em Israel. Mas o que eu quero dizer? Os sábios também dizem que o trecho começa falando do homem ter duas mulheres, porque o homem que tiver duas mulheres, ele vai ter um filho que vai dar problema para ele. E aqui no caso de Jacó é pior ainda, porque 10 dos 12 filhos se uniram para fazer mal a um filho só. Então esses são os problemas, irmãos, que nós, muitas vezes, como eu já falei aqui, nós estamos vivenciando, e nem é pecado, nem tem transgressão de Torá, mas só o fato de existir aquela situação já é problemático para nós. Deixa eu só tomar uma água aqui. Então, José, já nesse começo da Paraxá, ele é colocado como uma pessoa que tinha um certo destaque, apesar de ter 17 anos. E aí vai entrar um segundo aspecto, irmãos, que é qual? Ainda nesse versículo de número 2, ele andava com os filhos de Bila e de Zilpa, mulheres do seu pai, e trazia más notícias dos seus irmãos ao seu pai. Então veja que aqui vai entrar uma coisa que é bastante problemática. E às vezes a gente acaba passando as coisas desapercebidas. É importante sempre que nós identificamos, principalmente nos nossos filhos, alguma característica negativa, que nós não demoremos para trabalhar essa característica negativa do seu filho. Tem que tomar cuidado. Eu já falei, né? O Youssef, ele era especial, era um filho especial. E não era só pelo fato dele ser filho da mulher amada. Os nossos sábios vão dizer que Youssef realmente ele tinha um masal de especial, de alguém que desde o berço se percebia que ia ser alguém muito grande. Só que o que acontece? Às vezes, amados, quando nós temos filhos que eles são extremamente especiais em algo, às vezes o seu filho tem uma habilidade especial, uma qualidade especial, e a gente acaba se encantando com essa habilidade, com essa qualidade, com isso de especial que o filho tem, e acaba colocando muitas vezes o filho acima dos pais. Parece que, não, meu filho é muito inteligente, o meu filho vai ser da NASA. E daí, irmão? Independente do seu filho ser da NASA, ele é o seu filho. E é você que tem que ter o cuidado de trabalhar no seu filho para que, por exemplo, ele não se torne uma pessoa arrogante. Para que ele não se torne uma pessoa que lá na frente não vai querer honrar o pai e a mãe. Por quê? Porque o pai e a mãe abriu tanto mão de pedir essa honra, de exigir essa honra do filho, que daqui a pouco ele não vai querer dar a honra. Por quê? Porque ele não foi ensinado a honrar o pai e a mãe. Então, a gente, eu por exemplo, né, eu venho de uma geração que ninguém sentava na mesa antes do pai sentar e se servir. Ninguém. O pai, muitas vezes na minha casa mesmo, minha mãe vinha fazer o prato do meu pai. Quando nós éramos todos pobres, nós, por exemplo, tinha um frango lá, o pedação mais cheio de carne era de quem? Era do capitão da casa, irmão. E eu olhava assim e falava, mas um dia eu vou casar e eu vou ganhar o maior pedaço também. Minha mulher vai me dar o maior pedaço. E às vezes a gente vai abrindo mão disso. Às vezes é lógico que ser pai é uma renúncia em nome dos filhos, mas a gente tem que tomar cuidado para que essa renúncia não venha a ser problemática para os nossos filhos. Nós precisamos ser um exemplo total para os nossos filhos, a ponto de que eles possam entender aonde está o espaço em que eles precisam honrar o pai e a mãe. E se nós abrirmos mão dessa honra, o que vai acontecer?
nós iremos lá na frente colher o fruto dessa honra que nós abrimos mão. Então, muitas vezes, chegar lá na frente, o que acontece? O filho não quer cuidar do pai quando o pai está velho. Tem filho que nem visitar o pai ele quer. Mas por quê? Porque ele não foi, de certa forma, ensinado a honrar o pai e a mãe. O pai e a mãe, muitas vezes, abriu mão dessa honra para poder viver um momento melhor com o seu filho. E isso não é bom. Então, nós estamos vendo aqui que Yosef está sendo colocado numa posição de destaque. E Yosef está liderando uma parte da família contra a outra parte. E assim, o mal, irmãos, ele se prolifera muito rapidamente. Então, às vezes você está aqui, querendo caminhar para o bem, mas para se desviar para o mal é muito rápido. E aí, qual é o problema aqui? É que Yosef trazia más notícias dos seus irmãos para o seu pai. E aí, veja, às vezes, se de repente, quando ele trouxesse más notícias, o Jacob chamasse ele e falasse assim, você está me falando isso, mas você já falou com os seus irmãos? Você já corrigiu os seus irmãos? Você já mostrou para os seus irmãos a sua insatisfação com isso? Mas, pelo que parece aqui o texto, acho que não. Acho que o Jacob acabava fazendo o quê? Tendo o que o Yosef... E eu não estou aqui entrando em mérito se era verdade ou se era mentira. Porque quando a gente estuda Lashon Hará, a gente aprende que a gente não pode falar, mesmo que seja verdade. Então tem coisas que você não fala, mesmo sendo verdade. É verdade. Você não está mentindo, você não está inventando história, mas você não fala. Por quê? Porque o Lashon Hará, amados, ele tem consequências terríveis. E lembra que eu falei no começo para vocês que quando a gente tem um nível baixo de Torá, tem um nível baixo de intimidade com Deus, irmão, nós vamos empurrando com a barriga. Você vai fazendo errado e vai. Às vezes as pessoas falam, mas as pessoas fazem tanta coisa e não acontece nada. É verdade. Mas a Bíblia vai dizer que Deus só corrige a quem Ele ama. Deus só corrige a quem Ele tem por filho. Ele não fica corrigindo quem Ele não tem compromisso. Ele não vai ficar corrigindo quem Ele não ama. Então, às vezes, a pessoa está fazendo as coisas erradas. Mas fulano fez isso. Ele não tem Torá, ele não tem, sabe? Ele é alguém que, como o Eterno, já abandonou. O Eterno já deixou para lá. Sabe quando o Eterno chega para Shemuel e vai falar para Shemuel, Shemuel, para de orar pelo Shaul. Eu não quero mais saber dele, eu já deu a cota para mim. Agora eu encontrei alguém melhor, com um coração melhor do que o Shaul. Então, a gente precisa entender que se você, puxa vida, eu penso, já tomo uma cipuada, é porque o Eterno tem você em grande valia. Puxa vida, eu nem fiz direito e já estou apanhando, é porque o Eterno te ama. Então você tem um valor tão grande que é mais ou menos assim, sabe? O cara que gosta de carro e aí ele comprou um carro novo, que quando cai uma poeira em cima do carro, assim, ele já vai com a estopinha passar para tirar o pó. É assim. Então o Eterno está te vendo como uma pessoa extremamente valiosa. E se ele te tem nesse ponto, se ele vê em você sinceridade, se ele vê em você vontade de servi-lo corretamente, cada erro que você cometer, rapidamente o Eterno vai fazer com que você passe por um acaparar por aquilo. E por quê? Porque ele te ama. Ele não quer ver ninguém acusando você de alguma coisa. Então ele vai punir rapidamente. E aqui nós estamos vendo. O que o Yosef está fazendo? O Yosef está envolvido no Lashon Hará. E de repente, pode ser que
se o Yaakov tivesse ensinado, filho, isso não se fala. O que Yeshua ensina para nós? Você viu o irmão pecando? Vai lá e fala com ele. Se ele te ouviu, você ganhou o irmão. Se ele não te ouvir, chama mais uma ou duas testemunhas, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas tudo seja confirmado. Ele não ouviu as testemunhas junto com você, leve para o dirigente, para o diretor da congregação. E quem é o diretor da congregação vai lá falar com ele. Ele não quer ouvir a congregação, aí você trata ele como se ele fosse um publicano. Alguém que não quer santidade, alguém que não quer contato com o Torá, não quer nada. Então, nós precisamos entender isso. A Torá vai nos obrigar, amados, a corrigirmos alguém que está agindo erroneamente. A Torá vai nos obrigar a que nós venhamos e corrigirmos aquele irmão que está em alguma falha. Não é para nós ir falar para o outro irmão a falha. Não é para nós ficarmos ouvindo o outro falar a falha de alguém. Não, aqui vai ficar nítido, porque isso vai gerar um ódio nos irmãos lá na frente, que o Yosef não foi corrigido. E aí vai dizer que ele trazia más notícias. E esse, amados, é um perigo terrível. É um problema sério quando a gente lidar com problemas com pessoas que falam demais. Tiago, capítulo 3, e o verso 6, Yaakov, o meio-irmão de Yeshua, ele vai dizer assim, ó, a língua também é um fogo. Olha com que Tiago compara a nossa língua. A língua também é um fogo. E tem pessoas que estão com a fogueira na boca. Ela não consegue fechar a boca porque a língua queima. A língua está torrando dentro da boca dela. Aí ela tem que ficar soprando as brasas de fogo da língua dela. E aí Tiago vai nos ensinar assim, ó. Sim, a língua, qual mundo de iniquidade colocada entre os nossos membros, contamina todo o corpo. Então veja que a língua, ela acaba atacando todo o nosso corpo. Então, inflama o curso da natureza, sendo, por sua vez, inflamada pelo inferno. Irmãos, se você conhece pessoas que gostam sempre de estar falando mal, falar mal da política, falar mal do time dele, fala mal do não sei o quê, fala mal. Se tá sol, ele reclama, se tá chuva, ele reclama, se deu vento, ele reclama, se faltou a luz, ele reclama. Tiago está dizendo para nós que a língua é um fogo. E sabe quem que inflama essa língua? O inferno. Então eu preciso tomar cuidado. Por quê? Porque a minha língua está sendo inflamada por quem? Eu estou usando a minha língua para bênção ou eu estou usando a minha língua para maldição? A minha língua está sendo influenciada por quem? Por palavras boas, por palavras de Torá, por palavras de mitzvot, por palavras que edificam as pessoas que estão próximo a mim, por palavras que fazem com que nós possamos semear sementes da paz, sementes de felicidade. Ou será que as nossas palavras são as palavras que separam os amigos? Ou será que as palavras que nós estamos falando são as palavras que apenas trazem rancor, ódio, raiva? O Yosef, e a gente sempre olha para ele assim, isso é ótimo, porque a gente olha para ele como se ele fosse sempre um perfeitinho. E ótimo, o nome dele, olha o nome dele, ele é conhecido como Yosef, o Hatzadik, ó, justo.
E a história dele é uma história de superação maravilhosa, que nós não vamos abrir mão de pensar nisso. Mas, muitas vezes, nós estamos passando por situações difíceis. Por quê? Porque pequenos erros precisam ser corrigidos com urgência. O Eterno tinha, na vida de Iosef, grandes projetos, grandes coisas para fazer. E para isso ele precisava ser preparado pelo Eterno. E aí ele vai ser o quê? Ele vai ser moldado pelo Eterno. E esse molde, ele vai ser dolorido. Por quê? Porque ele precisava perder muitas coisas. Então, olha o que Tiago continua dizendo. 3:7. Pois toda espécie, tanto de feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Então, às vezes o cara entra numa jaula com o leão, um chicote e uma cadeira, e ele domina o leão. O leão faz o que ele manda fazer. Ele entra numa jaula com o elefante. O elefante, se der uma trombada na cabeça do cabra, já mata. Mas o que o homem faz? O homem tem o poder de dominar o animal. Mas Tiago diz, tudo isso é dominado, mas a língua nenhum homem a pode domar. É um mal irrefreável e está cheia de peçonha mortal. Então, nós dominamos os bichos, nós dominamos animais ferozes, tudo isso, a gente pega o cavalo brabo e amansa ele, mas e a língua? E se nós não tivermos o conceito de seguirmos a Torá de verdade, sabe o que vai acontecer? Nós iremos perder essa batalha. Essa batalha será vencida pelo nosso inimigo. Por quê? Porque nós, ao não dominarmos a nossa língua, os nossos sábios vão dizer que quando você fala mal de uma pessoa, sabe o que acontece? O Eterno tira méritos seu. Irmãos, já é um trabalho você conseguir. Já pensou? É um trabalhão você conseguir méritos. Aí você vai lá, faz um shaharite nota 10, maravilhoso, olha, faz todas as rezas, reza com kavaná, faz tudo bonitinho. Aí termina o shaharite e você fala mal de alguém. Aí sabe o que o Eterno faz? Cata lá os seus méritos do seu shaharite bem feito e coloca na vida da pessoa que você está falando mal. É isso que Yeshua diz, até o que não tem lhe será tirado. Então, eu preciso tomar cuidado com isso. A língua, nenhum homem a pode domar. Se nós não tivermos nível de Torá, irmão, a gente adora uma rodinha de conversa. Uma rodinha de conversa furada. Uma rodinha que não vai levar a canto nenhum. Não vai levar a nada. Mas nós adoramos. Deixa eu falar. Não. Esse não é o aspecto principal que vai dominar a nossa vida. Nós iremos fazer, sabe o quê? Nós iremos servir a Deus. Sempre, o que eu vou falar? Eu aprendi uma frase que eu sempre usava, né? Hoje eu uso menos, mas sempre usava. Se você não tem uma bênção para falar, cala a boca. O Hafetz Haim, ele vai dizer que o homem, ele só fala porque ele não tem capacidade de ficar calado. Então, se nós não conseguimos, nós não temos capacidade de ficar calado, sabe o que nós vamos fazer? Vamos falar a palavra de Torá. Vamos falar palavras de bênção. Vamos falar palavras que enalteça a nossa vida e a vida das pessoas. Quantas vezes dentro da nossa casa, que a nossa casa é o pior lugar para esse tipo de coisa. Por quê? Porque nós não temos o cuidado verdadeiro com as pessoas da nossa casa. Então, com as pessoas da nossa casa, como é família, a gente é tudo um jegue. A gente dá coice na nossa família. O marido dá coice na esposa. A esposa dá coice no marido. O pai chama o filho de burro. A mãe chama o filho de imprestável, de não sei o quê. Não. Vamos guardar os nossos lábios
para que nós possamos falar palavras edificantes, para que nós possamos falar palavras, não ficar espalhando coisas que muitas vezes nós nem sabemos se é verdade. Nem sabemos se é verdade. Às vezes, quando eu vou contar alguma coisa assim, que vai trazer algum tipo de edificação para as pessoas, eu sempre procuro falar aquilo que ou eu li em algum lugar, ou eu vi diretamente da pessoa. Por quê? Porque muitas vezes a gente está ouvindo conversas que a gente nem sabe se é verdade. Eu li num livro, falando sobre a Michelle Obama, que ela foi num restaurante com o Barack Obama, e chegou lá, o garçom era um ex-namorado dela lá, que tinha tido um negocinho lá na escola. E aí, quando eles saíram do restaurante, o Obama perguntou para ela quem era, ela falou, aí ele falou para ela, né? Se você tivesse casado com ele, hoje você ia ser mulher de um garçom. E ela teria dito para o Obama assim, não, hoje ele seria o presidente dos Estados Unidos. Foi isso que eu li. Outro dia eu vi uma pessoa comentando essa situação, ela já falou que foi num posto de gasolina. Encontrou o cara lá no posto de gasolina. Então, muitas vezes a gente está falando as coisas e a gente nem sabe se é verdade. Sabe aqueles... morreu fulano, aí a gente já sai correndo e diz, eu vi na internet que fulano morreu, mas era mentira. Você avalia o que você vai falar? É verdade? Você tem certeza? Você viu? Você é uma testemunha? Ou você está jogando palavras ao vento? Quais serão as más notícias que Yosef trazia dos seus irmãos para o seu pai? Será que eram todas verdadeiras? Nós não estamos aqui para julgar o Yosef, mas nós estamos aqui para julgar a situação. Será que eram verdadeiras? Será que eram coisas que precisavam ser faladas? Será que eram coisas que o Yosef viu e ele tinha certeza do que viu? Porque às vezes nós estamos falando, nós estamos espalhando, mas foi uma coisa que a gente viu que a gente nem sabe qual foi o teor daquilo que a gente viu. Uma vez eu vi uma situação numa igreja que o irmão chegou para o pastor e falou assim, irmão, pastor, eu vi o irmão fulano de tal saindo do motel tal dia. Imagina, irmão, você falar isso para o dirigente da igreja logo direto, né? Em vez de ir lá falar com o irmão primeiro para ver, pelo menos, mas não foi e falou. Ele falou, irmão, você está falando isso, eu vou chamar ele e vou falar na sua frente. Pode chamar, eu vou confirmar. E aí chamou o irmãozinho lá que estava sendo acusado de estar saindo do motel. Aí na hora que o irmãozinho chegou e falou assim, irmão, o irmão aqui falou que tal dia, tal hora, viu você saindo de tal motel. Ele falou, é verdade. Eu sou eletricista e aquele motel é um dos meus clientes. Eu faço reparo lá de eletricidade lá e realmente nesse dia, nessa hora, eu estava realmente saindo de lá, que eu tinha acabado de fazer um serviço. Quer dizer, o linguarudo podia ter dormido sem essa, né? Não passar dessa vergonha. Mas nós, muitas vezes, estamos assim. Olha, aconteceu, você viu? Outra coisa, o que você ganha falando? Se você vai falar uma coisa que é negativa, o que você está ganhando para falar? É só para tomar chumbo? Você está falando só para tomar sarrafada? Então o Yosef, vai começar o sofrimento de Yosef. E aí a gente olha e fala, mas coitado, por quê? Porque precisa. E é um cara que tem um nível alto de espiritualidade, de Torá, de tudo. Então o Eterno vai ser rigorosíssimo com ele. Se você... Não, tira a tossida, hein? Se você quer ter um nível alto de Torá, se você quer ter um nível alto de espiritualidade, cuidado! O teu menor erro, o Eterno vai ser extremamente rigoroso com você. Por quê? Porque você é algo de valor para ele. Você não pode ter falhas. Então, aqui, o Yosef trazia más notícias. Quais eram? Por quê? Para quê? Era necessário realmente falar? Ou você está só semeando a discórdia?
Será que o Yosef não estava apenas transformando uma coisa? Porque é tipo assim, né? Ele já é o queridinho do pai. Porque o pai amava a mãe dele. A mãezinha dele morreu. É o órfão, tadinho. E aí o pai só dá ouvido para eles. Para ele, no caso. Então, nós precisamos aprender com o que Tiago está nos ensinando. Cuidado, a língua nenhum homem pode domar. É um mal irrefreável e está cheio de peçonha mortal. Olha o que Tiago vai dizer no versículo 8. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. E com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Pensa nesse conceito que Tiago está ensinando. Que a Cove está nos ensinando. Com ela, com a nossa língua, a gente na hora do culto, né? Na hora do serviço, na hora de fazer o Shema, quer até tremer a casa com o Shema! Eita, dá até medo. Na hora que a gente vai fazer o Barehu para ler a Torá, é o Barehu para abalar Bangu. Mas aí a Bíblia diz assim, Tiago diz para nós assim, com ela nós bendizemos ao Senhor e Pai. E com ela amaldiçoamos os homens que são feitos à semelhança de Deus. Eu falei no começo, né, um pouquinho para frente aí, que o Lashon Hará a gente não tem que falar nem quando é verdade. Se você tiver certeza, se você vê, não é para você falar. Imagina o que você não viu, o que você não sabe, o que você não tem certeza. Aí é que você não fala mesmo. Então, como é que pode nós chegarmos e dizer que nós amamos a Deus? Não, eu amo a Deus. Você ama a Deus? Amo. Mas você ama a Deus, o Deus que você não vê. Você diz que ama, mas o irmão que você vê aqui, você odeia. João vai dizer assim, que aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, ele está mentindo. E ele está em trevas. Então nós não temos motivos ou razões para que a gente possa odiar, para que a gente possa fazer parte do ciclo que fala mal. O Yosef teve muito problema na vida. E sem dúvida nenhuma, algum desses problemas são consequências disso. Lá na frente ele vai ser difamado. E o nosso Deus, ele é justo. Será que ele permitiu que Yosef lá na frente fosse difamado de um crime bárbaro? Será que ali tem algum tipo de injustiça para com Yosef? Com certeza não, irmãos. Mas ele precisava ser retificado. Então, às vezes, a pessoa fala assim, eu não sei porquê, mas estão falando de mim. É lógico, você só sabe falar mal dos outros. Você quer que falem bem de você? O Eterno é justo. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, para que a gente não possa aqui, no Shacharit, na Minhá, no Arvit, ser os mais lindos orando. Nossa, é de causar inveja nos anjos nós orando. E aí quando a gente para de orar, a gente perde todos os méritos da oração, porque nós estamos fazendo o quê? Amaldiçoando aqueles que foram feitos à semelhança de Deus. O que eu quero da minha vida? O que eu vou fazer com a minha vida? É importante que eu entenda isso. É importante que eu entenda que se eu quero realmente ser reconhecido como uma pessoa elevada, como uma pessoa que realmente serve ao Eterno, é importante que, sabe o que acontece? Eu possa entender que as coisas serão rígidas para mim. As coisas vão ser extremamente difíceis para mim. Por quê? Porque o Eterno vai me tratar com rigidez. Porque ele só castiga a quem ele ama, a quem ele tem
como filho. No versículo 10, Tiago vai dizer assim, ó, da mesma boca procede bênção e maldição. Não convém, meus irmãos, que se faça assim. Não pode. Quando a gente, todo Shabat, quando chega Havdalah, a gente faz na Havdalah a bênção da separação. E a gente diz, olha, bendito sejas tu, eterno, que faz distinção, separação entre o que é santo e o que é profano. Então, eu tenho que escolher para que eu vou usar a minha boca. Por que eu vou usar a minha boca? E a minha boca precisa, queridos, ser, sabe o quê? Ela precisa ser bem cuidada, para que eu possa, no Shabat, quando eu estou sentado em família, ter palavras de Torá para nós falarmos. Falarmos de coisas boas, falarmos de coisas que nos elevem, falar de coisas que façam com que nós saiamos do natural e partimos para o sobrenatural. Então, vamos tomar cuidado, porque Tiago vai dizer, da mesma boca procede bênção e maldição. Não misture o santo com o profano. Não misture a bênção com a maldição. No Salmo, vou até ver aqui, eu acho que é o Salmo 109, 17, se não me falha a memória. Vou até dar uma olhadinha aqui, só para eu não acabar falando o texto errado, mas acho que é o Salmo 109, 17, que ele vai dizer assim, ó, visto que amou a maldição, que ela lhe sobrevenha. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso mesmo, Salmo 109, 17. Visto que amou a maldição, que ela lhe sobrevenha. Como não desejou a bênção, que ela se afaste dele. Veja só, amados, não é nem um quesito de você ter um ato específico, mas o salmista está dizendo assim, ó, visto que amou a maldição, que ela lhe sobrevenha. Aquilo que é negativo, aquilo que não edifica, aquilo que não nos fortalece como servos de Deus, deixa para lá, irmão. Esquece. Sabe por quê? Visto que amou a maldição, que ela lhe sobrevenha. O versículo 16, olha só o que a Torá, o salmista vai dizer. Visto que nunca pensou em agir com misericórdia, mas perseguiu o fragilizado e o pobre, o aflito de coração, para lhe desferir um golpe mortal. A maldição que ele tanto amou, lhe sobrevenha. Então, amados, vamos tomar cuidado. Vamos ver quais são os passos que nós... Não vamos misturar bênção com maldição. Bênção é bênção, maldição é maldição. Nós vamos ficar com a bênção. Nós vamos ficar com aquilo que nos traz, como diz o profeta, faz-me lembrar daquilo que me traz esperança. Por quê? Porque é isso que vai trazer bons fluidos, vão trazer bons resultados. Às vezes a pessoa fala, puxa vida, eu batalho, na hora que é para cantar o hino da vitória, me quebra a cara. É porque você está envolvido com a maldição. E a Bíblia diz aqui, ó, visto que amou a maldição, que ela lhe sobrevenha. Visto que rejeitou a bênção, que ela se afaste dele. Tome cuidado. O que é que você está chamando para a sua vida? Então, de uma mesma boca procede bênção e maldição. Não convém, meus irmãos, que se façam assim. Porventura, versículo 11, porventura, a fonte deita da mesma abertura água doce e água amargosa? Não pode. Não pode. E às vezes, e eu falo isso, amados, né? Porque são problemas que todos nós temos que enfrentar. Todos nós temos que ser sinceros em enfrentar esse tipo de problema. Sabe por quê? Porque o que acontece é o seguinte, se nós não tomarmos cuidado, a gente adora espalhar água amarga. E às vezes nós escolhemos pessoas para nós falarmos bem
e pessoas para nós falarmos mal. Tem pessoas que falam mal de pessoa que nem conhece, nunca nem viu, só ouviu falar. Ah, aquele político. Não é você que tem que ficar falando mal dele. Se ele é um político e ele está exercendo uma função de autoridade, foi Deus que colocou essa autoridade sobre você. Ou seja, pelo menos para testar você, ele está lá. E você precisa tomar cuidado com isso. Então, da mesma fonte não pode sair água doce e água salgada ou água amargosa. Vamos produzir água doce, porque produzir água doce é o que a gente precisa fazer. Meus irmãos, versículo 12, pode por acaso uma figueira produzir azeitona? Ou uma videira figos? Nem tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce. Então, muitas vezes, vou ensinar uma coisa para vocês aqui. Ó. Muitas vezes, você tem uma pessoa que diz que te ama muito. Ah, eu te amo! Mas ela gosta de falar mal dos outros, irmãos. Ela é uma pessoa que ela tem uma língua perversa. Saiba de uma coisa, ela não te ama. O que ela quer é o seu ouvido para ela poder falar mal. Ela não te ama. Se amanhã ou depois você negar o seu ouvido para que ela possa falar mal, sabe o que vai acontecer? Ela vai falar mal de você. A partir de amanhã, se você não tiver unido com ela no lachon rará, nas coisas negativas, ela vai chutar você para longe. Então, o Tiago está dizendo assim, não se engana, uma figueira não pode produzir azeitona. Se falou mal do outro, você acha que não vai falar mal de você? Será que você é tão especial? Às vezes, né, tem umas mulheres iludidas, o cara era casado, batia na ex-esposa, tratava mal, não sei o quê, não quer pagar pensão, e aí a outra pega um bagulho desse para ela e pensa que ela é diferente. Não, o problema era a outra mulher. Não, o problema é ele. E ele vai dar problema para você lá para frente. Daqui a pouco é você que vai estar sofrendo o que a outra estava sofrendo. Mas você acha que não. Não, eu sou mais bonita. Eu sou mais sadiquete. Não é não, filho. Nós temos que tomar cuidado. O pé de figueira não produz azeitona. Sabe? Como diz o ditado, a fruta não cai longe do pé. Não se engane com isso. Vamos ser cuidadosos. O Youssef está tendo um problema sério e uma das razões é essa má língua. Lá na frente, ele vai ser acusado de estupro, de tentativa de estupro. Ele vai para a cadeia por causa dessa acusação. Ele foi lá na frente, um pouquinho mais para frente, aqui ainda no capítulo 37, ele vai ser tratado como escravo pelos próprios irmãos. Vendido. Mas a gente não viu aqui que ele andava com os filhos da serva? A gente não viu aqui no capítulo 37, o verso 2, que ele andava com os filhos de Bila e de Zilpa, que eram as servas? Agora é ele que está sendo chamado de escravo. Agora é ele que está sendo vendido como escravo. Sabe por quê? Como eu falei, as consequências de quem serve a Deus com sinceridade não demoram para chegar. Elas vêm rápido, porque o Eterno tem pressa em corrigir o caminho que está errado. Quando você vê alguém assim, ah, não, esse aí apronta. Às vezes a gente vê histórias por aí, né, de líderes religiosos. Ai, o cara fez isso e não acontece nada. Não acontece. É porque esse aí, o Eterno já mandou comprar o lugar dele no inferno lá, e ele vai pagar lá no inferno. Ele vai sentar no colo do capeta em chamas ainda. Para ele aprender o quê? Para ele aprender que se você quiser ter alguma coisa com o Eterno. Lembra que Yeshua falou que o dia que ele separar o bode das ovelhas, no meio dos bodes, vai aparecer muito falando, mas em teu nome expulsei demônio, curei doente, ressuscitei morto. Não conheço vocês. Não conheço vocês. Vocês não podem, eu sei que, né, grande parte de que está ouvindo essa aula aqui
são pessoas que nos conhecem apenas online, mas não se apegue pelo que você vê na hora que eu estou falando aqui. Se Deus quiser, um dia nós vamos nos conhecer pessoalmente. E aí você avalia as atitudes que você vê na minha vida. Porque aqui é fácil. Eu me preparei para ficar um tempo aqui falando com vocês. Ai, que maravilha! Olha como eu sou bonito. Olha como eu sei falar. Olha que não sei o quê. Isso aqui pode ser só um ator, um artista, alguém que está desempenhando um papel. Mas quando a gente conhece a pessoa de verdade, e aí a gente vê as atitudes da pessoa, aí é que a gente precisa avaliar se o que ela fala tem algum valor ou não. Nós precisamos... Eu um dia vi um testemunho de um pastor. Ele chegou numa cidade pequena e para onde ele ia de ônibus. E aí, um dia ele tomou o ônibus e ele passou na catraca, foi pagar a passagem, deu o dinheiro para o cobrador devolveu um troco a mais para ele. E aí, cidade pequena, todo mundo se conhece, né? Ele sentou e ele, numas necessidades, numas coisas terríveis, aquele troco a mais, eu devolvo o troco, eu não devolvo, eu devolvo, não devolvo, eu devolvo. Ficou naquele perrengue, pensando o que eu faço, tal. Ele falou, sabe de uma coisa? Não é meu, eu vou devolver o troco. Foi lá para o cobrador e falou, senhor, o senhor me deu esse troco a mais. O dinheiro que eu dei foi tanto, o senhor me deu tanto a mais, tá aqui o seu troco. Aí o cobrador olhou para ele e falou assim, eu sei que eu lhe dei o troco a mais. É que o senhor é o pastor o novo pastor da igreja aqui da cidade, não é? Aí ele falou, sou. Ele falou, então, eu estava pensando em domingo ir lá assistir a sua pregação domingo, e aí eu fiz um teste para ver se realmente o senhor merece que eu vá lá ver a sua pregação, se as suas atitudes são iguais ao que o senhor ensina na igreja. Já pensou se esse pastor tivesse ficado com o troco? Então são coisas que muitas vezes o próprio Eterno vai nos colocar em situações que é para nós sermos testados. Hebreus vai dizer assim, visto que estamos cercados por uma tão grande nuvem de testemunhas. E aí quando a gente fala disso, quando a gente fala de que há uma grande nuvem de testemunhas, a gente acha que é só as pessoas que estão ao nosso lado. Ai, eu preciso parecer que eu sou um labareda pro meu vizinho. O meu vizinho precisa me ver em chamas. Não, irmãos, não é só esse tipo de... A Bíblia vai dizer no livro de Hebreus que nós servimos de exemplos ao mundo e aos anjos. Então não é só quem está caminhando do nosso lado. É importante que você tenha um bom testemunho ao lado de quem você está andando. Mas melhor ainda é que você tenha um grande testemunho no mundo espiritual. Quando Daniel orava e o anjo veio trazer a resposta que ele precisava, olha a saudação do anjo. Homem muito amado no céu. Ou seja, lá no céu, o Daniel, ele não tinha ninguém lá acusando contrariamente ele. Ao contrário, lá ele era amado. Agora, nós temos uma passagem lá no livro de Atos dos Apóstolos, que os filhos de um camarada lá foram expulsar demônio, né? Eram os expulsadores de demônio lá. E aí, quando eles chegaram lá, começou a dar muito trabalho, o que eles fizeram? Falaram, sai, em nome de Yeshua, que Shaul prega. Na hora que eles falaram isso, o relato vai dizer para nós que os espíritos malignos falaram para eles, nós conhecemos Yeshua e nós conhecemos Shaul. E vocês, quem são? E partiu para cima e desceu a chibata nos camaradas. Então nós precisamos não ser reconhecidos. Ó, a Maria faladeira. Aquela ali, quando abre a boca dela, foi uma metralhadora que não para de dar tiro. Ou o Zé falador. O Zé língua de trapo. Não, não, não. Nós vamos ser pessoas que nós vamos
ser reconhecidos pelos frutos que nós damos. A mesma coisa é quando as pessoas querem difamar uma a outra. Veja os frutos de quem está falando e de quem está sendo falado. Porque pelo fruto você conhece a árvore. Então, a gente está vendo aqui uma coisa que parece ser tão simples. Para alguns, passa até desapercebido esse texto que a gente leu. Trazia más notícia deles a seu pai. É como se a Torá não quisesse nem detalhar esse assunto. Olha, sabe, é tipo assim, tem uma falha aqui, tem um negocinho ruim, vamos passar correndo. Para a gente nem ficar grudado nisso aqui. Mas nós precisamos, muitas vezes, entender que isso é o que a Torá está exigindo de nós. Muitas vezes você vem assistir um show como esse e aí, de repente, uma palavra dessa acaba machucando você. Puxa vida! Receba isso com alegria. Sabe por quê? Porque é o Eterno que está querendo fazer com que você conserte o seu caminho. Por quê? Porque não é interesse. A Bíblia vai dizer lá no livro de Jeremias, quando o Eterno usa o profeta e fala: eu não tenho prazer na morte do ímpio. Melhor, de Ezequiel. Eu não tenho prazer na morte do ímpio. Antes eu quero que o ímpio se arrependa e viva. Então o Eterno, ele não tem... Como eu falei já, e vou repetir mais uma vez, ele é extremamente rígido para corrigir aqueles que ele tem como filho, aqueles que ele tem como pessoas que ele ama. Ele é extremamente rígido nesse ponto, mas só que tem um outro porém. Ele faz isso para que a gente mude de caminho. Lá na frente, nós vamos ver o Yosef totalmente, e os outros filhos de Jacó vão sendo trabalhados. O Yehudá, que nesse capítulo 37, ele vai dar a ideia de vender os irmãos, de vender o irmão. Ele falou: olha, vamos vender, assim a gente não mata, o sangue dele sobre a nossa vida e está ótimo. A gente se livra de 2 coelhos com uma caixa d'água só. E aí, lá na frente, ele perde 2 filhos. Ele vai ter 2 filhos que vão morrer. Ele vai sentir a dor que o pai dele sentiu quando recebeu aquela túnica cheia de sangue. Os nossos sábios ensinam que quando eles dão a túnica e Yehudá fala para o seu pai: você reconhece que isso é do seu filho? E quando Yehudá tem um problema com a Tamar, que ele fala: pega essa mulher e queima ela. Na hora que a mulher pega o seu cajado, o seu cinto e o seu anel e dá para ele, e fala: ó, leva para o Yehudá e pergunta se ele reconhece. Da mesma forma como ele falou com o pai, foi a forma como a sua nora falou com ele para que ele reconhecesse o seu pecado. E ela era tão digna que ela não quis acusá-lo de que ele era o pai das crianças que ela estava esperando. Ela vai, a Tamar vai e fala: mostra para ele, e só pergunta se ele reconhece. E na hora que ele viu, ele sentiu a dor que o pai dele sentiu lá atrás. Quando ele falou para o pai: reconhece aí se é a roupa do teu filho. Irmão, nós precisamos entender isso muito claramente. Cuidado com o que você semeia, com atitudes, com palavras. Cuidado com o que você deseja. Por quê? Porque o Eterno é justo. E ele vai colocar você na balança. E quando ele colocar você na balança, se você estiver em falta, ele vai cobrar de você. Então, nós vamos aprendendo aqui que, olha só, uma coisa que parece ser boba, trazia más notícias dele para o seu pai. Nem fala quais são as más notícias. Nem falam se essas más notícias eram verdadeiras ou não eram verdadeiras. Só fala que trazia má notícia. E esse trazia má notícia é a chave que vai abrir a porta de muito sofrimento na vida de Yosef. Então vamos ser cuidadosos com isso.
Vamos ser cuidadosos. A gente viu aqui, ó, o primeiro problema que a gente viu foi a questão de Yaakov ter 4 esposas. E a Torá vai dizer, você tem mais do que uma esposa? Se prepara, que você vai ter problema. Vai ter problema. Vai arrumar para a cabeça, sabe? Olha, é por isso que você que é solteiro, olha bem para casar. E quando você casar, passa super bonde na mulher. É para sempre, filha. É até morrer. Porque se no meio do caminho você mudar de ideia, vai ter mais dor de cabeça para você. Olha, eu tenho certeza, porque a Torá vai nos mostrar isso. Então o primeiro problema é esse. O Yaakov ter mais de uma mulher. Vai ter problemas entre os filhos, vai ter problema ainda mais que amou uma e não amou as outras. O Ur-Ahai, ele vai dizer que nem Leia sabia que ela era desprezada por Yaakov. Só o Eterno sabia. Era aquele desprezo velado. E um dos filhos, quando ela vai ter um dos filhos, eu não me lembro se é Yehudá ou é Shimon, mas ela fala, agora o meu marido vai se ajuntar a mim, vai se agregar a mim. E aí o texto diz que o Eterno sabia que ela era desprezada e por isso deu mais um filho para ela. Por isso que ela teve 6 filhos. E alguns sábios vão dizer que que a Diná ia ser um menino, ela ia ter 7. E aí ela orou para que ela não tivesse 7 filhos homens, e aí o clã não ia nem empatar com as outras mães. Então, são coisas que a gente precisa tomar cuidado. Esse é o primeiro problema, o Yaakov ter várias mulheres. O segundo problema, o filho preferido está falando coisas negativas e ele não está sendo corrigido. Amados, nós como pais, nós somos o primeiro mestre dos nossos filhos, em tudo, em tudo. Se você quer que o seu filho seja um grande estudioso de Torá, mas ele não vê você estudando Torá, você acha que ele vai ser um grande estudioso de Torá? Duvido. Por que que eu duvido? Porque ele precisa entender o seguinte, que o meu pai é um estudioso de Torá. Eu preciso seguir os exemplos do meu pai. Ele vendo você ser um grande estudioso de Torá, ainda assim, se tomar cuidado, ele não vira estudioso de Torá, não. Mas o pai é o mestre, é o primeiro mestre. E é você que precisa incentivá-lo. Então, às vezes, eu sempre falo assim, às vezes a criança vai receber presente, nunca recebe um presente que tenha a ver com a sua fé. Recebe boneco lá da bruxa do 71, recebe a vassoura do não sei o quê, recebe a varinha de condão da Penélope Charmosa. Não, querido. Sempre direcione o seu filho para as coisas que são da Torá. A minha mãe, ela era analfabeta. Assim, analfabeta completa. Ela foi aprender a escrever, né? Nem assim, né? Escrever o nome dela com 40 e poucos anos, que os filhos ensinaram ela a escrever o nome dela. Mas a minha mãe, eu tinha 7 anos. Eu ganhei um livro numa maratona bíblica, chamava-se O Menino que Visitou o Céu. E aí eu peguei, li aquele livro, e aí achei interessante e comecei a ler para minha mãe. Cada pessoa que chegava na minha casa, minha mãe falava assim, olha só essa parte do livro que o meu filho ganhou. Aí botava eu sentado lá para eu ler para todo mundo. E eu me sentia né? Minha mãe mandou eu ler para as pessoas. Mas o que era isso? Era um incentivo para que eu pudesse continuar amando. Eu, com 8 anos, ela me deu um manual de evangelismo, que foi um livro que o pastor setorial onde a gente congregava escreveu para os obreiros aprenderem a evangelizar. Ela comprou para mim. Você gosta muito de ler, filho? Vai lendo aí. Uma mulher que não sabia ler. Mas o que ela queria? Ela queria que eu aprendesse e que eu tivesse amor pelas sagradas letras. O meu pai, às vezes, ele não ia na escola dominical. Mas sabe o que ele fazia? Vai para a escola dominical. Ah, mas ninguém vai. Mas você vai. Vai, que eu estou cansado hoje, eu não vou. Mas você vai. E lá ia o Josué para a escola dominical.
Então, queridos, nós precisamos ser esse mestre. E aí, quando a gente vê os nossos filhos em qualquer tipo de falha, a gente precisa ser o primeiro. Não é passar a mão na cabeça. Ai, o menininho aqui tá falando uma coisa feia, mas é só uma criança. Não, não é só criança não, irmão. É teu filho. Ah, mas ele é muito pequeno. Isso, a gente ensina quando é pequeno. Porque depois que é grande, não ensina mais não, irmão. Depois que é grande, já aprendeu que não presta. Então, nós precisamos tomar esse cuidado. E esse é um dos problemas. E esse problema da língua vai ficar bem sério para nós, porque Salmo 64:3 diz assim, ó, eles afiam suas línguas como espadas, e como flechas disparam suas palavras cheias de veneno. Amados, cuidado, tá? Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você é permissível. Ah, só estou comentando. Não, não está só comentando, não. Esse comentário ele é negativo e ele não é válido para nós que queremos servir ao Eterno. No Salmo 120, o verso 2, o salmista vai dizer, Senhor, livra-me dos lábios caluniadores, da língua mentirosa e traiçoeira. Que o Eterno nos mantenha longe dessas pessoas. Que o Eterno nos mantenha longe das pessoas que têm os lábios caluniadores, que usam a sua língua com mentira e que são traiçoeiros. Então, o rei Agur, ele vai orar ao Eterno em Provérbios e ele vai dizer assim, 2 coisas te peço e não me negues antes que eu morra. Primeiro, me livra da língua enganosa. A primeira coisa que ele vai pedir, me livra, Eterno, da língua enganosa. Nós precisamos sempre estar atentos. E para que a gente possa ser protegido disso, amados, o povo de Israel é um povo que não ficava lá falando mal dos outros. Aí na hora que o Bilã foi falar mal deles, na hora que o Bilã foi amaldiçoá-los, sabe o que aconteceu? Nessa hora, o que aconteceu foi o seguinte, o Eterno transformou as palavras de Bilã em bênção. Então, quando alguém quiser falar mal de você, se você é uma pessoa que guarda a sua boca, qual é o homem que ama a Deus? Quem é o homem que teme ao Eterno? É aquele que refreia a sua língua do mal. Esse salmo é um salmo muito forte. Acho que é o Salmo 116, não é? Ou é o 112? Deixa eu só ver se eu acho ele aqui. Porque a gente precisa sempre entender que a nossa língua, amados, ela é um portal. Então, esse portal, ele vai fazer com que... Salmo 34:12. Vamos ver se é esse mesmo. Que ama a vida, né? Eu tô fazendo... Aqui, ó, o meu secretário aqui tá... Então, olha só, o Salmo 34 e o verso 2. Quem é o homem que deseja a vida e quer longos dias para ver o bem? Porque tem gente que quer longos dias, mas não para ver o bem. Aí ele vai dizer, é aquele que guarda a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal, faz o bem, busca a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Então, na hora que você precisar, na hora que alguém quiser falar o mal contra você, sabe o que vai acontecer? O Eterno vai transformar isso em bênção. Agora, nós vamos ver um terceiro problema. Esse é o segundo problema. Qual é o segundo problema? O segundo problema é o Youssef não ser corrigido quando ele falava mal dos seus irmãos. Agora, o terceiro problema que a gente vai tratar aqui nesse início de Paraxá
está em Gênesis 37:3. Israel amava mais a Iosef do que a todos os outros filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e mandou-lhe fazer uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no e não lhe podia falar pacificamente. Lembra quando a gente falou lá sobre o fato da pessoa ter duas mulheres, aborrecer uma e amar a outra? Olha o problema aparecendo agora nos filhos de Yosef, de Jacó, desculpa. Ele vai dizer que Israel amava Yosef mais do que a todos os seus outros filhos, porque ele era o filho da sua velhice. Todos os pais vão encontrar maior alegria nos filhos mais velhos, geralmente, né? O filho mais velho, ele tem uma representatividade, e o próprio Jacó, quando ele vai abençoar os filhos no capítulo 49 de Gênesis, ele deixa claro, olha, Reuven, tu é a primícia da minha força. Mas olha só, fica claro aqui que ele ama mais a Yosef, que é o penúltimo filho. Ele transferiu o amor de Rahel para o seu filho Yosef. E isso vai trazer um problema. Por quê? Porque os seus irmãos, não é só os filhos de Léa, todos os irmãos, ao verem que o pai amava mais a ele do que aos outros irmãos, passaram a odiá-lo. E aqui eu vou abrir um parênteses antes da gente falar de algumas coisas. Tem uma passagem no Novo Testamento, no livro de Atos, capítulo 5, que a Bíblia vai dizer que Ananias e Safira, todo mundo conhece essa passagem, né? Ananias e Safira venderam um terreno e, como no capítulo 4, diz que um homem chamado Yosef, que foi apelidado pelos apóstolos de Barnabé, ele havia vendido uma herdade que ele tinha. Ele deu todo o dinheiro para os apóstolos. No capítulo 5, Ananias e Safira quiseram imitar o Yosef. E eles venderam uma terra e, na hora de dar a oferta, que eles podiam muito bem ter dito, nós vendemos por 2x, mas nós vamos doar só 1x. Até porque eles não eram obrigados a doar nada. Eles tinham que doar o que eles queriam doar. Mas aí, para se aparecer, né, o Aparecidão, o que o Aparecidão fez? Pedro, eu vendi um terreno e vim aqui dar todo o dinheiro para os apóstolos. É mesmo? Você vendeu esse terreno e está dando todo o dinheiro? E aí, Kefa, Pedro, ele fala uma palavra que eu sempre medito nisso. Ele vai falar assim para ele: por que você deixou Satanás encher o teu coração? Irmão, independente de qualquer coisa, independente de qualquer situação, pense sempre o seguinte: se o Eterno te colocou numa situação e você está numa situação má, que aos teus olhos é má, aprenda uma coisa que é muito importante. Você precisa entender que o Eterno é justo. De alguma forma, você merece essa situação ruim que você está passando. Pode ser que essa situação ela seja fruto de você ter que mudar uma atitude. Às vezes você está andando num caminho errado e cada 1 metro que você dá uma carada na parede. Andou 1 metro, a cara na parede. 1 metro, um cara na parede. É o Eterno que está pondo essas paredes na sua frente, querido. Porque você está no caminho errado. É para você mudar a trajetória. É para você achar outro caminho. É para você parar de andar nesse caminho que você está andando. Então, essa situação ruim, ela vai mudar quando você mudar suas atitudes. Às vezes, você está em uma situação ruim porque os seus sentimentos são ruins.
E aí, deixa eu te falar uma coisa. Você pode ser vítima de grandes injustiças. Nunca deixe que as injustiças que cometem contra você deixem produzir dentro de você uma raiz de amargura. Porque a raiz de amargura, querido, ela vai trazer para você consequências que vão ser terríveis. Quando você olha para a Bíblia, e aí a Bíblia vai dizer o seguinte para nós, que nós, olha, de tudo que você tem que guardar, de tudo, sabe qual a coisa mais importante que você tem que guardar? O seu coração. Guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então, você precisa estar atento ao seu coração, porque se o teu coração for um terreno ruim, lembra da parábola dos 4 terrenos, do semeador? O semeador saiu para semear. Nenhum, ele jogou, a semente caiu na beira do caminho. O que aconteceu? Veio as aves e comeu aquela semente da beira do caminho. Outra caiu no rochedo, num lugar cheio de pedra. O que aconteceu? Ela cresceu um pouco, mas faltou terra, ela morreu. Outra caiu no meio dos espinhos. Quando ela começou a brotar, os espinhos a vieram e a sufocaram. E outra caiu numa terra boa, numa terra satisfatória. E essa que caiu numa terra satisfatória, ela produziu 30, 60 e 100 por 1. Então o teu coração precisa ser isso. Precisa ser uma terra boa. E para isso, você não pode permitir que as circunstâncias da vida produzam coisas negativas dentro do seu coração. A Bíblia vai dizer em Hebreus 12 e 14 assim, ó: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, o que vai fazer a gente ver o Senhor? Se a gente não tiver paz e santificação, irmão, seguir a paz com todos. E às vezes você ter paz com uma pessoa é você se afastar dela. Olha, quando Ló começou a ter briga entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, o Abraão chamou Ló e falou: vem cá, meu sobrinho lindo, meu charme, meu maravilhindo. Deixa eu te falar uma coisa, não está dando certo a gente andar junto. Está tendo problema entre os teus pastores e os meus pastores. Vamos fazer o seguinte, a terra está aí, ó, escolhe. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Escolhe, pode escolher que não tem problema. E o Abraão não ficou com raiva do Ló. Não sei se o Ló ficou com raiva do Abraão. Porque a Bíblia não vai nem falar sobre o Ló mais, a não ser quando ele vai ser preso. Mas o Abraão não ficou com raiva do Ló. Olha, para nós não ter problema, vai embora. Então, às vezes, para você ter paz, você precisa sair do balaio de gato que você está. Aqui na empresa que eu trabalho, ninguém gosta de mim. Ou você é muito ruim, ou você precisa mudar de ambiente. Esse ambiente está sendo nocivo para você. Então, vamos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado, olha só, que coisa linda, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Como assim se privar da graça de Deus? E a gente, principalmente quem veio da igreja, sabe que, né, os pregadores na igreja adoram falar sobre graça, favor imerecido. Graça é aquilo que eu não mereço, mas eu recebo de Deus. E é verdade. Só que o que o escritor aos Hebreus está dizendo aqui? Nós temos que tomar cuidado que ninguém se prive da graça de Deus. Como é que eu vou me privar da graça de Deus? É quando o meu coração é uma terra que ela é espinhosa. Eu não consigo amar ninguém. Meu coração é sempre espinhento. Eu sou aquela pessoa assim, sempre armada, sempre com medo. Vão puxar o meu tapete, vão me derrubar, vão me quebrar, vão me detonar. Não. A minha terra, o meu coração é uma terra boa. É uma terra que produz 30, 60
e 100 por 1. Então, meu querido, o escritor aos Hebreus vai dizer, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbem e por ela muitos se contaminem. Cuidado com o quê? Que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Você já teve aquela pessoa assim que você não gosta dela e você não sabe por quê? Mano, quando a gente não é torazudo, a gente fala assim, né? O meu santo não bateu. Sabe quando o santo não bate? Por quê? Ah, eu não sei. Eu não sei, não tem explicação. Irmão, eu tive uma experiência terrível com isso, porque uma vez eu odiei uma criança. Odiei uma criança de 1 ano e pouco. Irmão, sabe aquela coisa assim de você não poder estar no mesmo ambiente que a pessoa? Ô, irmão, uma criança de 1 ano e pouco. O que uma criança dessa pode ter feito para gerar em mim esse tipo de sentimento? E uma hora eu falei, misericórdia, o que é isso? Não pode, isso não pode. E eu comecei a orar. E aí, sabe quando você tem que comer uma coisa que você não gosta, que você já empurra na boca assim, engole de uma vez? Eu ia lá, pegava a criança no colo, até que esse sentimento fosse extirpado da minha vida. Por quê? Porque, amados, nada justifica a gente ter raiz de amargura dentro do nosso coração. Então você tome cuidado com o seu coração. Tome cuidado para que as pessoas não coloquem veneno dentro do seu coração. Tome cuidado para que você não seja a pessoa vulnerável em que as pessoas estão jogando entulho dentro do teu coração. Você está odiando pessoas que você não sabe nem por que você não tem razão para estar odiando a pessoa. Você não tem motivo, a pessoa nunca te fez nada. Acontece isso muito aí na política, né? Puxa, irmão, o político está lá, ele está exercendo a função dele. Eu não vou ganhar nada odiando ele. Ah! Mas ele, deixa ele. Então eu tenho que tomar cuidado, porque a atitude de Jacó de mostrar que amava mais Iosef, o que fez? Fez com que os seus irmãos o odiassem. Quando os irmãos viram o destaque que o pai dava para Iosef, ganhou uma túnica cheia de cor, para diferenciar de todos os outros irmãos. Quando os irmãos viram isso, os irmãos odiaram-no. Os irmãos já não lhe podiam falar pacificamente. Eu tenho que tomar cuidado, porque muitas vezes, lembra que eu falei ainda agora aí, no começo do shiur, eu falei para vocês que às vezes nós somos extremamente mal educados com as pessoas que são mais próximas, que é a mais fácil que a gente tem de ser mal educado. Então, às vezes, dentro da comunidade, a gente é mal educado em nome da Torá com os irmãos do lado. Ah, porque eu sou zeloso. Não, não é porque você é zeloso, é porque você precisa trabalhar essa maldade em você. Não, ela não gosta da minha amiga, eu não gosto dela. O que tem a ver? Ela resolva-se com a sua amiga. Você precisa resolver as coisas com você. Não adianta você odiar alguém por tabela. Não adianta você ter uma raiz de amargura, como a gente leu aqui em Hebreus 12, que vai te privar da graça de Deus. Vai te privar de você receber bênçãos do Eterno. Por que você está deixando o Satanás encher o teu coração? Não pode. Eu tenho que ser cuidadoso com isso. Por quê? Porque ao ser cuidadoso com isso, eu estou cuidando de mim. E Yeshua nos ensinou em Mateus capítulo 6, quando ele está ensinando os seus discípulos a orar, ele está dizendo assim, olha, quando vocês orarem,
vocês vão dizer assim, ó, Pai nosso, então é nosso Pai. Não é meu Pai, é o nosso Pai. Então, sempre tenha a visão de comunidade, tenha a visão de reino de Deus, de povo de Deus, como um fator importante e primordial para a nossa vida. Então, primeira coisa, olha, você vai fazer o seguinte, você vai chamar ele de nosso Pai. Segunda coisa, quando você for pedir perdão, sabe o que você faz? Você fala assim, me perdoa, como eu tenho perdoado os que têm me ofendido. Qual é a forma que você lidar com quem tem te causado algum prejuízo? Você precisa estar atento a isso, porque isso é extremamente importante para nós. Aprendermos a lidar com os nossos problemas. Aprendendo a lidar com aquilo que quer, de certa forma, tomar o nosso coração. Quer ocupar um espaço. O teu coração não é um lugar. Lembra do texto que eu falei ainda agora? De tudo que você tem que guardar. Guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Dele vai proceder a saída da vida. Então o teu coração não é um coração em que as pessoas colocam coisas negativas dentro dele. Eu tenho muito cuidado, às vezes, com questão de ouvir jornalista. Por quê? Porque tem um jornalista que ele é especializado em colocar o ódio dentro do seu coração. Quando você fica vendo aqueles jornal lá que é Os Mensageiros da Desgraça, o cara fica com uma conversa lá contundente, querendo, de certa forma, dizer que ele... Mas não, irmão. É só para tirar a tua paz. Porque ele ganha quando você não tem paz. Aí você sai de si, daqui a pouco... Eu antigamente via muito esse jornal. Eu cresci, no meu tempo, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo tinha 2 locutores que eram os mestres. Talvez no resto do Brasil vocês possam até conhecer também. Mas era o Gil Gomes e o Afanásio Jazade. Amados, esses 2 aqui em São Paulo, pelo menos aqui em São Paulo, eles tinham um programa de 3, 4 horas no rádio, onde eles ficavam narrando os crimes que aconteciam. E principalmente o Afanásio Jazade. Ele passava 3, 4 horas, ele falava o crime, aí ele ficava xingando e brigado. E eu cresci acostumado com esse tipo de coisa. E aí, quando esses programas migraram para a TV, que aí colocaram lá os Datena da vida, os Marcelo Rezende da vida na TV, aí você fica vendo, aí daqui a pouco você tá lá desejando matar o cara. O cara cometeu tal crime, tinha que matar. Por que você tá deixando a televisão colocar o ódio dentro de você? Tem pessoas aí que odeiam fulano porque a TV falou mal do fulano. Outro odeia o cicrano porque a TV fala mal, ou porque alguém fala mal do cicrano. Ou porque o cicrano não é da minha linha ideológica. Irmão, você não tem que odiar ninguém, porque seja lá qual for a razão. Não, mas eu não gosto porque é boca suja. Problema dele. Cuida do seu coração, principalmente você que está envolto de Torá. Tome cuidado com a sua condição, o seu coração. O seu coração precisa estar bem. Então, a atitude de Jacó de mostrar que ele amava mais a Yosef fez o quê? Fez com que os irmãos de Yosef gerassem neles um ódio no coração deles. E esse ódio levou eles a querer matá-lo. Só não mataram por intervenção divina. Porque senão ele teria morrido naquela cova. Senão ele teria se dado mal. Mas o Eterno entrou com providência para que Yosef não morresse. Então, cuidado, irmão.
Cuidado para as pessoas não quererem que você odeie os outros para agradar ele, agradar ela. Não, eu vou odiar esse cara aqui porque a Globo quer que eu odeie. Problema da Globo, a Globo que vá pro mato. Não, eu vou amar esse porque fulano quer que eu ame. Não, você ame todos. Mas não ame porque alguém quer, porque você quer fazer parte de um grupinho. A Torá vai dizer, não se junte com a maioria pro mal. Não se junte com a maioria para fazer o mal. Para com isso. Então nós precisamos tomar cuidado com o nosso coração, porque o nosso coração vai acabar fazendo o quê? Vai acabar fazendo com que seja gerado situações e circunstâncias nas quais isso só vai trazer coisas negativas. Aí você está doente e não sabe por que está doente. Está doente porque você está cheio de sentimento contrário, ruim. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Eu não sei, o coração não para de palpitar. Não para. Sabe por que ele não para de palpitar? Porque você está com sentimentos que são contrários. Sentimentos negativos. E esses sentimentos negativos vão levá-los a uma circunstância em que tenha certeza, não vai ser bom. Eu tenho certeza, todas as coisas são propósito de Deus. Alguém pode dizer assim, não, mas isso aí, tudo que aconteceu com Yosef era propósito de Deus. E é verdade. Deus tinha um propósito grande com Yosef, para ele ser governador do Egito, para ele salvar o mundo da fome, tudo isso. Só que eu vou dizer uma coisa para você, e você pode guardar isso no seu coração. O Eterno não precisava fazer Yosef passar pelo... Todo esse caminho que Yosef passou, cheio de dor, sendo vendido, acusado, vivendo como escravo, não sei o quê, todo esse caminho, ele foi para que Yosef pudesse ser retificado. Quando ele estava na cadeia, ele podia chegar na cadeia e ficar xingando. Eu estou aqui injustamente. Mas não. Até na cadeia. Quando ele vai lá e decifra o sonho do copeiro e do padeiro, e o copeiro é colocado de volta no seu cargo, a Torá diz que ele pede para o copeiro, lembra-te de mim quando você for reconduzido, porque eu estou aqui injustamente. Por causa disso, os nossos sábios vão dizer que ele ficou mais 2 anos. Por 2 anos, o copeiro se esqueceu de Yosef. Até que 2 anos depois, o faraó teve os sonhos lá da vaca e das espigas, e aí o copeiro lembrou, falou, agora eu estou lembrado que tinha um cara lá na cadeia que decifra sonho. Então, muitas vezes, as coisas estão demorando na tua vida, sabe por quê? Porque o Eterno ainda precisa aparar umas arestas em você, e você fica fazendo jogo duro com o Eterno. Tem pessoas que ela é chiliquenta. Na hora que o negócio aperta, sabe o que ela faz? Aí ela quer correr. Aí aí o Eterno vai lá e ameniza a luta dela. Aí passa mais 6 meses, ela volta para aquela luta. Por quê? Porque você não foi fiel em fazer uma análise sincera, em fazer uma análise que o Eterno realmente esperava que você tivesse a posição de sinceridade, de olhar e falar, puxa vida, eu preciso melhorar aqui. Meu coração está muito cheio de maus sentimentos. Eu preciso melhorar isso para que o Eterno possa me abençoar. Então, assim como Pedro falou para Ananias e Safira, por que você deixou o Satanás encher o teu coração? Não deixa nenhum Satanás encher teu coração. Não deixa nenhum Satanás querer definir as coisas na tua vida. Porque você foi chamado para ser uma bênção na mão do Eterno. E é isso que nós esperamos que você alcance cada dia mais. Nós estamos aqui num trabalho, iniciando um trabalho, para que você possa realmente cada dia mais crescer e aprendendo. Como é que está o meu coração? Será que eu estou tendo algum sentimento? O último texto que nós lemos, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Nós não vamos ficar perturbados. Quando é que vai vir a vingança para aquele lá?
Não, nós não precisamos disso. Nós estamos aqui para ensinar a Torá. Nós estamos aqui para falar a verdade. Nós estamos aqui para ensinar aquilo que é correto. Então, aproveite, você que chegou até aqui, curte, compartilha, nos ajude, irmão, nos ajude. Nós estamos num caminho árduo, mas é um caminho que o Eterno vai dar vitória para nós. É difícil. Nós que estamos aqui na nossa sinagoga, nós abrimos mão de situações, de circunstâncias que nos eram mais confortáveis do que nós temos hoje, mas que nós precisávamos abrir mão para que nós pudéssemos realmente poder lidar com a Torá de uma forma pura, de uma forma sincera, de uma forma correta. Então, nós, hoje, mais do que nunca, precisamos da sua ajuda. Nós precisamos da sua colaboração, do seu favor, em todos os quesitos, irmãos. Nós precisamos da bondade. Nós acabamos de falar de Satanás encher o coração, mas agora nós precisamos que Deus encha o seu coração. Então, você que assiste os nossos vídeos, quando você se inscreve no canal, você nos ajuda. Quando você comenta lá, pelo menos um amém, também já começa a nos ajudar. Quando você compartilha com pessoas que você sabe que gostam de um ensinamento genuíno, verdadeiro, você pode indicar a nossa sinagoga, porque esse é o padrão que nós queremos ter aqui, de ensinar a verdade e uma verdade pura, não uma verdade com qualquer que seja os interesses escusos. E principalmente, nós precisamos de você para que você nos ajude financeiramente. Nós precisamos realmente, nós precisamos alugar, nós estamos procurando já, mas nós precisamos de verba para conseguir alugar um lugar para nós fazermos uma sinagoga melhor do que esse lugar improvisado em que nós estamos prestando esse serviço a vocês. E você é convidado a participar. Nos próximos dias, nós vamos destinar os recursos que nós temos principalmente para que a gente possa ter uma sinagoga melhor para receber as pessoas, melhor para a gente também prestar um serviço mais, sabe, aquele serviço labareda. E eu quero convidar você, porque quando a gente dá uma oferta específica, como eu estou falando, que a gente precisa para nós podermos colocar a sinagoga para andar, essas ofertas elas são especiais. Por quê? Porque é a construção de uma coisa. Então, o dinheiro que nós usarmos para construir essa sinagoga é como quando você... Sabe quando você compra uma ação na Bolsa de Valores e ela tem dividendos? É quando você acaba participando de um projeto que ele tem uma finalidade exclusiva. Por quê? Porque quando nós estivermos na sinagoga, com a sinagoga formadinha, tudo pronto, cada brahá feita lá dentro é como ela vai gerar um dividendo para você no mundo espiritual. Ela vai gerar, por quê? Porque quando se olha para uma sinagoga, olha, hoje vocês estão vendo aqui, nós estamos aqui na casa do Rav Itzhak e da Rabanitiana. Hoje, todas as brahás que são feitas aqui vai gerar mérito para eles. Por quê? Porque eles tiveram que deslocar as coisas da casa dele para poder receber a sinagoga nesse momento, nesse embrião que está nascendo. Então, quando você nos ajuda, quando você oferta, quando você dizima, quando você pode fazer uma oferta alçada extra, você nos ajuda, vai nos ajudar a podermos estar colocando a sinagoga em movimento. E isso vai gerar bênçãos espirituais para a tua vida. Então, eu quero que você, com muito carinho, vai aparecer o QR Code aí, vai aparecer o Pix, você vai fazendo isso e aí a gente vai ter a oportunidade de estar num lugar melhor, de estar nos estruturando, que é como eu falei, irmão, nós estávamos em uma situação muito confortável para nós em termos de lugar. Em termos de todas as coisas, nós estávamos extremamente tranquilos. Nós estávamos num lugar bonito, nós estávamos num lugar onde toda a estrutura já estava montada e bem montada,
mas nós entendemos que nós precisávamos nos desvencilhar desse lugar para que nós pudéssemos continuar trazendo para vocês uma mensagem de Torá genuína, uma mensagem de Torá que edifica, uma mensagem de Torá extremamente salutar. Então, por favor, nos ajude. Nós estamos nesse momento de batalha e nós precisamos da sua ajuda. Nós precisamos que você nos fortaleça em todos os sentidos, como eu disse. Se inscreva no canal se não é inscrito. Ative o sininho para você ser notificado. Nós estamos postando vídeo todos os dias. Vídeo agora está chegando a festa de Hanukkah. Nós vamos ter uma programação especial nos 8 dias de Hanukkah. Nós vamos acender as velas de Hanukkah. Nós vamos botar para arrebentar. E junto com isso, queridos, nós queremos que a sinagoga dê um passo a mais, dê um passo além, dê um passo aonde o nome do Eterno, a Torá, seja glorificada. A Torá seja colocada para que as pessoas possam ver, as pessoas possam entender e mais pessoas sejam chamadas para estar cumprindo mandamentos. Então, por favor, hoje, e não só hoje, mas durante a semana, quando você puder, nós estamos aí chegando no período de você receber o seu 13º, e seja fiel ao Eterno com o seu dízimo, seja fiel ao Eterno com as suas ofertas, sabendo que aqui você está participando de um projeto aonde o nome do Eterno com certeza vai ser engrandecido e glorificado. Que o Eterno te abençoe grandiosamente. Que o Eterno possa depositar sobre a sua vida. Que essa palavra gere bênçãos sobre a sua vida. E se você gostou, indique para aquele seu amigo que você entende que vai edificar a vida dele também. Indique para aquela pessoa que você entende que precisa também ser edificado por essa palavra e que o Eterno vos abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach. Até a próxima vez.